A gente vai entender hoje como que manipulamos arquivos em C. Tá? Temos aí alguma ideia nesse conteúdo, né, no slide, tá? O que é o arquivo? Tem aí, por exemplo, o que é um arquivo binário, um arquivo de texto, né? Então, e também as operações que podem ser realizadas sobre um arquivo. Tá? Eu vou passar aqui rapidinho só para a gente relembrar, né, esse conteúdo. Aí depois a gente começa a implementar os códigos. Tá? Então, né, um arquivo, temos um entendimento que é um repositório de dados. Tá? Então, se você tem aí no seu computador um arquivo de texto, um arquivo de imagem, uma música, isso é um arquivo. Tá? E nesse momento, nós vamos trabalhar, né, com dois tipos de arquivo. Tá? O arquivo de texto, tá? Ok? Tá? No formato texto, e o outro no formato binário. Tá? Certo? E que operações eu posso realizar sobre esses arquivos? Tá aqui, ó. Eu posso abrir o arquivo, fechar o arquivo, ler, escrever ou apagar um arquivo. Tá? Então são operações que podemos realizar usando codificação em linguagem C. Tá? Para que eu possa executar as funções, né, de abrir, fechar, ler e escrever sobre o arquivo, né, vamos usar a biblioteca stdio.h, tá? Como está aqui. Tá? A gente pode também manipular arquivos como binários, né, e também arquivos de texto. O arquivo de texto, né, como a gente pode ver, ele armazena caracteres, né, então, normalmente, tá? Então, eu posso tanto ler esse conteúdo normalmente, tá? Como ele é escrito em caracteres, letras, números, símbolos, tá? Certo? Os binários eu não consigo ler, eu consigo ver lá que tem os valores, né? Os números, muitas vezes 0 e 1, ou então alguns caracteres específicos, porém eu não consigo ler esse conteúdo diretamente se eu abrir o arquivo usando aí o Explorer. Tá? Se eu consigo ver esse conteúdo se eu abrir esse arquivo usando aí também um leitor, né? Um codificador, né? Que vai traduzir do binário para minha linguagem de alto nível. Tá? Então tem essa questão aí, certo? Vamos lá. Então temos aqui algumas funções que podemos usar para manipular o arquivo. A primeira função é abertura de arquivos, né? Que a gente chama aí a função de fopen, F de file, né? Open, né? Então, fopen é uma função onde a gente vai usar para abrir o arquivo, tá? Essa função ela é realizada, por exemplo, usando aí um nome do arquivo, né? Esse nome normalmente ele é um tipo char, né? Ou que a gente usa, que é o nome do arquivo ponto a extensão, né? Por exemplo, documento.doc, né? Seria um exemplo de um arquivo, ok? E o modo, né? O modo aí, por exemplo, é o modo do arquivo, que é o modo de abertura, né? Então, como eu posso pegar um arquivo somente para leitura, né? Ou então para leitura e escrita. Então, esse modo aí eu vou definir de acordo com as operações que eu vou realizar sobre esse arquivo. Então, se eu quiser só ler o arquivo, eu vou abrir esse arquivo com o modo leitura apenas. Tá? Se eu quiser editar o arquivo, então eu vou usar como no modo para edição, né? E se eu quiser criar um arquivo também, né? Então eu tenho modos de acordo com a minha necessidade, eu vou utilizar esse recurso. Tá? E aqui tem um exemplo, né? Então modo R, né? Então vamos lá, R, né? Read, né? Que é o read, né? Então ele abre um arquivo de texto para leitura, né? O arquivo deve existir antes de ser aberto. Então nesse caso aí, pelo modo R, o arquivo já deve existir, né? E eu vou somente poder ler esse arquivo. Tá? Então tem alguns casos onde eu vou precisar apenas ler o arquivo, então eu vou usar esse recurso aí do R, né? Que é o read. Tá? O W, né? W ele é para abrir um arquivo de texto para gravação, que é o write. Né? Se o arquivo não existir, ele será criado. Tá? Se já existir, o conteúdo anterior será destruído, né? E o novo conteúdo será gravado, certo? O modo A, né? Ele abre um arquivo texto para gravação. Os dados serão adicionados no fim do arquivo. Né? O A é de append, tá? Então ele vai inserir, continuar inserindo no final do arquivo.
Se o arquivo já existir, né, ou um novo arquivo será criado, no caso de arquivo não existente. Então, ou seja, né, é semelhante ao W, porém ele vai continuar inserindo no fim do arquivo. Tá? O RWA, eles são o modo de abertura para arquivo de texto, certo? Aí tem RB, WB e AB, que são modos de abertura para arquivo binário. Então, a função é a mesma, por exemplo, mas a aplicação é para arquivo de texto e outra para arquivo binário. Então, a gente vai usar muito aí, por exemplo, o R e o W, né? Bastante. Né? O A em alguns casos, mas vamos usar bastante o RW, que é criar um arquivo, ler um arquivo e assim por diante. Aqui é um exemplo de um arquivo, né? De um código simples, né? Ele usa a função fopen, né? Para que eu precise abrir um arquivo, eu crio um ponteiro do tipo file. File é um tipo de dados agora, né, que é o tipo arquivo, né? Ele cria um ponteiro, tá? Esse ponteiro aqui, ó, nós vimos algumas aulas, né, sobre ponteiros, né, bem rápido sobre a parte de passagem de parâmetros por referência, né? Então seria isso, tá? Então eu só crio aí esse arquivo, né? Aí, ó, como ponteiro, né? E depois eu uso a função fopen sobre esse ponteiro para abrir o arquivo. Aqui, ó, fopen, aí exemplo.bin, né? Nesse caso aí eu crio um arquivo binário e o modo de abertura é WB. Ou seja, se o arquivo já existir, né? Ele vai abrir o arquivo, né? E o novo conteúdo será adicionado a esse arquivo. O conteúdo anterior será apagado. Se o arquivo não existir, ele vai criar esse arquivo, ok? Pronto, então esse que é o esquema aqui do fopen, né? Eu vou abrir um arquivo. Notem que esse ponteiro aqui, ó, tá? Ponteiro arquivo, esse ponteiro arquivo, ele retorna um valor, né? Ele retorna um valor. Por exemplo, ele pode ser igual a nulo, que é igual a nulo, ou então ele pode apontar para o endereço. Que endereço é esse que ele pode apontar? Seria aqui, por exemplo, o nome do arquivo, tá? Certo? Então, esse ponteiro aqui, que vai apontar para o endereço que está o nome do arquivo e o seu modo de gravação, ok? Se ele apontar para esse endereço e esse modo de gravação, ou seja, ele não é um arquivo nulo, ele não é um ponteiro nulo, ok? Então ele está apontando para algum lugar, quer dizer o quê? Que o arquivo foi aberto com sucesso, tá? Agora, se esse arquivo for igual a nulo, ou seja, se ele apontar para nulo, houve um erro, né? Quando foi abrir o arquivo. Por exemplo, imagine que nesse caso aqui é como aconteceu o erro. Se eu não tiver o arquivo teste.txt e tentar abrir, ó, o R aqui, ó, é o read, né? Só leitura. Se eu for abrir o teste.txt, então esse arquivo ele tem que existir. Se não existir, né, não vai gerar um erro nesse caso aí. Então o que acontece? Quando eu gero esse código aqui, ele entendendo que não encontrou esse arquivo aqui, ó, teste.txt, ele vai dizer que o arquivo é igual a nulo. Então, se o arquivo é igual a nulo, houve um erro na hora de abrir o arquivo. Agora, se o arquivo for diferente de nulo, quer dizer que ele está apontando para algum outro endereço de memória, então o arquivo foi aberto com sucesso. Então, sempre eu tenho que verificar, né, após usar a função fopen, se o arquivo foi aberto com sucesso. Tá? Aqui é um exemplo de leitura de dados usando o scanf. Vamos ver isso com calma, né? Certo? E no final aqui a função fclose, né? Fclose, file close. Então, quando eu abro um arquivo, eu também fecho o arquivo, ok? Então, imagine o seguinte: quando você abriu lá o Word e usou lá o comando abrir, imagine que ele executou basicamente essa linha aqui, ó, tá? Chamou a função aí fopen, ok? Certo? E quando você vai clicar lá no fechar, imagine que ele usou a função fclose, pronto. Então ele faz basicamente isso, ok? Tem aqui a função fscanf aqui, ó, tá? A fscanf ela é semelhante ao scanf, só que aí agora a fscanf ela lê de um arquivo e não lê do teclado. Essa que é a diferença, ok?
esse elf aqui, ó, ele é uma variável, né, é uma variável que indica o fim de arquivo, end of file, né? Ou seja, quer dizer o quê? Fim de arquivo. Muitas vezes você precisa ler os dados de um arquivo até o seu final. E aí, o que acontece? Né? Ele lê os valores aqui, ó, linha por linha, né? Então, enquanto a leitura for diferente de end of file, ou seja, for diferente do fim do arquivo, né? Ele vai continuar lendo. Quando chegar no fim do arquivo, ele vai parar. Ou seja, esse end of file aí, ó, ele armazena o ponto final do arquivo. E aí você consegue, de repente, essa questão aí de fazer essas repetições. Né? Então é bem comum usar esse recurso para essa parte de leitura. Tá? Tem também aqui o comando fprintf, caso eu queira gravar dados no arquivo também, né? Nesse caso é de texto, né? fscanf e fprintf para texto. Então é comum também que eu faça isso usando aí, né, os arquivos. E por aí vai, tá? Então eu tenho várias formas de fazer isso dentro de um arquivo, tá? Eu posso pegar o dado de um vetor, né, e salvar dentro de um arquivo, como também posso pegar o dado de um arquivo e salvar dentro de um vetor. Então eu posso fazer o caminho vai e vem normal, ok? O que mais? Vamos lá. E é isso. Eu vou